Buenas, então vamos lá, como sempre, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar. Vamos meio direto ao assunto aqui, links como sempre aparecendo aí embaixo, tá? Grupo do Facebook, repositório de códigos, o nosso Telegram. Pause o vídeo e veja aí com calma, né, os links para você encontrar o que você busca. Então quero falar sobre o estocástico no gráfico, tá? Um pedido recorrente que é transpor, né, ou sobrepor indicadores que normalmente são plotados em janelas separadas no gráfico de preço. Um outro exemplo comum seria o IFR, né, Índice de Força Relativa, que eu já gravei vídeo e inclusive tem aí disponível. Tá? Então eu vou tentar deixar o card, mas de qualquer forma, se você buscar aí na busca do canal, você com certeza vai encontrar aí buscando IFR. Bom, alguns pontos que a gente vai precisar levantar, e por isso que eu achei importante, achei até interessante fazer esse vídeo, porque muita gente acha que é simplesmente uma transposição, né, uma sobreposição pura do indicador na escala de gráfico de preço. Né? Então seria como um copiar-colar, e não é bem esse o caso. Tá? Inevitavelmente pode até afetar a forma de interpretar o indicador. Tá? Como eu sempre falo, não é meu papel necessariamente ensinar ou recomendar a operação do ponto de vista de análise técnica, né? Claro, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, discutir, né? Eu sempre tento passar a ideia conceitual do indicador, né? Para a gente entender o que a gente está programando, mas não é o foco é sempre aqui na programação, né? Mas é importante a gente falar então desses conceitos matemáticos para a gente entender o que está acontecendo quando a gente quer fazer esse tipo de coisa, né? De transferir um indicador que tem uma escala diferente, né? Para a escala de preço. Então, para isso, vamos com calma, vamos entender passo a passo o que está acontecendo. Porque a primeira coisa que a gente vai ter que discutir quando a gente fala de estocástico lento, né, é justamente o fato de que o indicador estocástico ele é um indicador oscilador. Tá? Algo que a gente fala com muito mais detalhe lá no curso, né, onde a gente fala sobre tipos de indicadores, formas de construção, tipos de apresentação, né, e assim por diante. Mas vale relembrar aqui o conceito, né, porque vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Né? O que é um indicador do tipo oscilador? É, como o nome justamente diz, né, um indicador que vai oscilar dentro de uma, vou colocar aqui var, né, uma variação limite. O que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente que esse indicador vai obrigatoriamente oscilar, né, dentro de um range, uma banda que é limitada, fixada pela própria fórmula matemática do indicador. Qual que é essa variação limite no caso do estocástico? É 100 e 0. Não é? O indicador sempre vai estar entre esses valores, 0 e 100. Um conceito comum em estudos de estocásticos é justamente, né, o conceito de sobrecompra e sobrevenda, né, onde a gente observa a região de 80 até 100 para falar que é a região de sobrecompra, né, ou 0 a 20 a região de sobrevenda. Né. Existem outras interpretações, 70 a 30, 60 a 40, né, mas a ideia é de que esses valores são fixados, então eu posso sempre observar, né, essa região de 100 e 0, né, como regiões aí sejam importantes ou talvez não importantes do meu indicador. Né? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro aqui. O estocástico é um indicador oscilador, né, que vai variar, então, dentro de uma variação limite de 0 a 100. É a única variação que existe? Não, claro que não. Existem indicadores que variam de 1 a -1, menos 100 a 100, 0 a 100, né, como a gente viu, e assim por diante. Então, né, quem vai determinar essa variação é justamente a fórmula desse indicador. No caso do estocástico, de 0 a 100. E qual que é o contraste que a gente tem em relação ao gráfico do preço? Qual que é a variação do gráfico do preço? Ela é limitada? Bom, a gente pode dizer, então se a gente colocar aqui, né, vamos separar, o preço de uma ação, ela é limitada pelo valor 0, né? Claro, não existe ação que vai valer menos que 0, menos R$5 ou assim por diante, né? Mas ela não tem uma limitação matemática, né, de
valor máximo. Então a gente pode dizer que ela tende ao infinito. Nada impede do preço hoje estar R$ 33, amanhã está 40, daqui uma semana está 1.000, daqui um mês está 1.000.000. Claro, existem outros fatores externos ao fator matemático que aí sim poderão limitar, né, essa variação de preço. É realmente improvável que uma ação valha R$ 1.000.000, né? Então, são outros fatores que impedem disso acontecer, mas que não são matemáticos, né? Matematicamente falando, nada impede essa ação de atingir o valor de 1.000.000. Então, o primeiro problema, né, que a gente pode dizer assim, o primeiro obstáculo que a gente tem que passar é justamente o fato de que a gente está representando algo que é limitado por natureza pela sua construção, concepção, para algo que não é limitado. Tá? Então, isso por si só já pode causar uma alteração na forma de interpretar esse indicador. Então é importante entender o que a gente está fazendo aqui, né, e o que eu vou te mostrar agora, como fazer essa transposição, nada mais é do que uma releitura que eu estou aplicando, tá, para tentar encontrar algo que faça sentido dentro da escala do preço. Tá? Não é um simples copia e cola, justamente porque a gente tem esse problema, né, de escalas diferentes. Se eu simplesmente copiasse e colasse isso aqui, né, sobreposto no nosso gráfico de preço, note os valores agora. O estocástico está em 90. Né? O nosso preço está aqui em 30. Isso aqui nem apareceria aqui. Né? Justamente por quê? Por causa disso. Né? Porque são escalas diferentes. Então a gente vai ter que buscar uma forma de tentar casar essas duas escalas. Tá? Próximo passo, então, para a gente poder atingir esse resultado é entender como que é calculado o estocástico, tá? E principalmente o estocástico lento, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, eu vou tentar deixar esse link aí nos comentários. Se eu esquecer, me cobrem, tá? É a página que eu gosto aqui, eu já falei bastante da Investopedia, né? Onde fala sobre indicadores, etc e tal. Eu vou usar essa fórmula aqui, que eu vou passar para vocês, né? Mas só para você saber de onde eu tirei, para a gente fazer esse cálculo do oscilador estocástico, tá? Então, voltando aqui no nosso gráfico, se eu for resumir o nosso cálculo, a gente tem, no cálculo de estocástico, a gente tem um componente que a gente chama de K. Tá? E existem alguns componentes, tá, no cálculo de estocástico, linha K, linha D, linha K rápida, D rápida, K lenta, D lenta. Né? Existem até funções já nativas aqui, então se eu buscar em funções matemáticas, a gente tem aqui ó, Fast K, Fast D, Fast K Custom, Slow K, a gente tem os próprios estocásticos, né? Isso tudo para reproduzir justamente o indicador que eu vou mostrar aqui, né, os indicadores nativos, estocástico lento, pleno, rápido e assim por diante. Tá? No curso eu discuto com muito mais calma cada um desses componentes, cada um desses indicadores. Não é o ponto aqui hoje. Aqui hoje a gente vai falar só especificamente do estocástico lento e nessa forma de transpor no gráfico de preço. Tá? Mas então, em resumo, a gente tem a linha K, o componente K do estocástico, tá? Como um cálculo do preço de fechamento, então vou representar por C, menos L14, que significa a lowest low, ou seja, a menor mínima dos últimos 14 períodos. Né? E 14 períodos é um valor comum utilizado, mas eu vou mostrar que a gente pode alterar esse valor, né? Não precisa ser necessariamente 14 períodos. Divididos pela H14, que seria a highest high, e aí seria a maior máxima dos últimos 14 períodos, menos, novamente, lowest low, menor mínima dos últimos 14 períodos. Tá? No caso do estocástico, o indicador oscilador, como a gente está vendo aqui no nosso gráfico, existe aqui um segundo componente que eu vou deixar em branco aqui, que é multiplicar este valor por 100. Justamente para quê? Para trazer este valor para essa escala de 0 a 100. Claro, a gente não vai fazer isso, né? Porque, obviamente, a gente não quer essa escala, a gente quer transpor no gráfico de preço. Então, essa parte de multiplicação por 100 a gente vai deixar de fora, tá? Mas é parte do indicador nativo, né? Este componente também é conhecido como Fast K, tá? A linha K rápida. O estocástico lento, o que ele faz?
Ele então vamos colocar aqui, ó, slow stock. O que ele faz? Ele aplica uma média aritmética de 3 períodos, também é um valor padrão, tá? Mas pode ser alterado, desta linha K. Então vou pôr aqui um FK, né? Desta linha K rápida, dessa fast K, tá? Este resultado, então, este resultado final é o que está representado por essa linha vermelha no indicador nativo. A linha azul nada mais é do que pegar este resultado final e aplicar mais uma média de 3 períodos. Que inclusive é a linha separada que você vê aqui, ó, média móvel aritmética de 3 períodos. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso agora programaticamente? Então, note que a gente tem alguns componentes que a gente vai precisar aqui, né? Os parâmetros que a gente vai usar para determinar as periodicidades, né? Período, que é o parâmetro do indicador estocástico, e o período da média, né? Que a gente vai usar para fazer esses cálculos de média aqui. Então, por padrão 14.3, né? Que você pode aí alterar, e o usuário vai poder alterar também através dos parâmetros, né? Primeiro, o componente C, né? Que é justamente o preço de fechamento que está representado aqui, tá? H, então, pela função highest, né, do preço high, ou seja, da máxima, maior máxima de quantos períodos? Do período configurado aqui no parâmetro período. Da mesma forma L, né, lowest low, a menor mínima de quantos períodos? Também configurado pelo parâmetro período. Né, que vai representar então cada um desses componentes aqui da fórmula original. Então o nosso SK eu poderia ter chamado aqui, aliás, né, eu já chamei de SK porque o componente FK, né, ele está aqui. Então observe aqui, ó, C menos L, né, divididos por H menos L, novamente 100 vezes 100, né, não vamos usar o vezes 100. Porém, já automaticamente eu já estou aplicando a média aritmética, que seria esse segundo passo aqui. Eu já fiz numa linha só, né, para facilitar a vida aqui, né. Então já nessa mesma linha eu já executo essas duas contas, vamos dizer assim, essas duas fórmulas, né, que aqui na minha explicação estão separadas, né. Então ele já retorna o resultado final como o SK, que seria o slow estocástico, né, ou o componente K lento, tá? Como você queira chamar. E aqui que está o grande segredo. Né? Agora, como que a gente plota estes valores? Né? O que a gente vai precisar fazer é usar um preço como referência. Né? Para quê? Para que a gente traga esta plotagem dentro da escala de preço. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui é, né, na primeira plotagem, é plotar esse valor SK, que ele vai encontrar através dessas fórmulas, mais o AVG Price, que é um preço médio. Se eu te mostrar aqui rapidamente, né, note que ele diz que retorna a média entre a máxima, mínimo, fechamento e abertura. Tá? E poderiam ser outros tipos de preço. Tá? Precisa ser o Average Price? Não. Poderia ser o próximo preço de fechamento? Poderia. Pode ser a máxima, mínima, abertura? Sim, você pode determinar. Né? Existem até outros valores aqui nas funções gráficas que você pode usar. Né? A gente tem, por exemplo, aqui o próprio AVG Price, tem o Median Price, ó, que retorna a média entre a máxima e a mínima da barra. A gente tem valores aqui como Typical Price, Weighted Close. Então esses são todos os valores de suavizar o valor de preço, tá? Cada um tem sua importância, tem sua utilidade, né? Como eu disse, no curso eu discuto isso com mais detalhes, aqui não é o propósito, mas a ideia é que você possa então fazer customizações aí para ver o que se encaixa melhor, né? Então, vamos voltar aqui. Essa seria a nossa primeira linha de plotagem, né? Que representaria a linha vermelha. A segunda plotagem, que vai representar a linha azul, então é novamente o valor de SK, mais a média de período média, daqui, né, deste preço médio que eu estou usando. Então, qual que é a sugestão aqui que eu te faço? Se você quiser eventualmente alterar esse AVG Price para algum outro preço que você queira usar como referência, faça com que eles batam. Né? Então, se eu uso aqui Close, usa Close aqui também. Se eu uso aqui Typical Price, aqui também, e assim por diante. Tá? Porque é sempre importante você ter consistência, né, no que você está comparando. Quando a gente está comparando informação, a gente tem que comparar coisas dentro da mesma escala, dentro da mesma metodologia, né?
a brincadeira que eu sempre falo, assim, você vai comparar banana com banana e maçã com maçã, não banana com maçã, né? Porque daí não vai dar certo. Então, aqui é a mesma coisa. Se você for usar, né, algum outro tipo de preço, use consistentemente. Da mesma forma que se a gente está aplicando o período de média 3, né, para esta média, para esta também use o mesmo período. Né, para ficar consistente, por isso que a gente bate aqui o mesmo parâmetro. Né? Da mesma forma aqui na highest e na lowest, né? A gente está usando o período 14, né? Como a gente normalmente usa no estocástico, também, né? Seja consistente. Então, se eu estou usando 14 aqui, também vou usar 14 aqui. Legal? E qual que é o resultado disso, então? Vamos dar uma escondida aqui, porque vai começando a ficar muito poluído. Vamos adicionar agora esse indicador no gráfico. Então, eu chamei de estocástico gráfico, né? E agora eu vou inserir sobreposto no gráfico. Ponto importante que a gente vai precisar fazer. Então vamos voltar aqui para poder escrever. Vamos limpar aqui. Ponto importante que eu vou precisar fazer. Observe que comparativamente, né, é parecido. Né? É um indicador parecido. Você vê aqui, né, esse pedaço aqui, ó, para ficar mais fácil aqui, ó, aqui e assim por diante. Agora, como eu disse, é uma releitura, não vai ser exatamente igual, porque a gente está aplicando aqui um preço de referência para jogar ele para a escala de preço. Né? Então não é um simples copiar e colar, tá? Então não vai ser igual. Né? Então, primeira coisa que você vai observar é como é que eu vou interpretar a região de sobrecompra e sobrevenda. Não tem mais região de 100 e 80, né, 20 e 0, né? Então você pode aplicar outras formas, por exemplo, uma variação percentual, né? Talvez se variar um X valor percentual para cima você considera sobrecomprado, X para baixo sobrevendido, enfim, você pode interpretar aí da forma que você achar melhor. Agora, o que você pode aplicar de interpretação que é normal do indicador nativo e nesta metodologia também é, por exemplo, formação de cruzamento. Né? Então, o cruzamento da linha estocástica em relação à média, né, a vermelha em relação à linha azul, é uma interpretação que você ainda pode manter neste formato aqui. Né? Afinal, isso a gente não perde. Tá? Então, tem que ficar ciente disso. Né? Você precisa adaptar a forma de interpretar esse indicador para a nova escala, para o novo contexto em que você está usando essa informação, que aqui agora, no caso, é no gráfico de preço. Tá? Então, é isso aí, né? Só para a gente finalizar, você pode alterar aqui os parâmetros, né? Então, por exemplo, como a gente conversou, se eu quisesse alterar o valor do estocástico, né? Acho que por nativo, quando você abre ele vem como período 8, né? Até, na verdade, estava até 8 já aqui, ó. Né? Deixou até, então, ele estava desalinhado, né? Ó. Agora sim, né? Agora sim, os dois estão batendo, 8 e 8 aqui, né? Então, para a gente usar, por exemplo, 14, né? Como eu estava usando ali, então eu teria que colocar o estocástico aqui 14 e aqui o parâmetro 14. Agora sim, né? Agora ambos estão aqui batendo também, né? Então você vê que agora ficou até mais parecido mesmo, né? Porque estava com aquela diferença de periodicidade, né? Então se eu alterasse a média móvel aqui para outra periodicidade, né? Eu teria que vir alterar aqui também, né? Claro, não espera-se que vá plotar os dois ao mesmo tempo, né? Mas é para você entender que se você tiver, como você estaria configurando o seu estocástico nativo, né? É como você vai configurar aqui o seu estocástico no gráfico, legal? Então é isso aí, se tiverem outras ideias aí de outros indicadores que talvez possam ser plotados e sobrepostos no gráfico principal, deixem nos comentários que a gente tenta falar sobre eles, beleza? Valeu, a gente se vê no próximo vídeo.